Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Estamos mais uma vez, segundo dia de campanha nessa semana. Mães de joelhos, filhos de pé. Só digo uma coisa, não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível que Deus não possa fazer, amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. 330 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi entregue aos santos que nos vêm por Jesus e nos seca o pranto, pode os crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vestido na cruz. Os cristãos foram por tribunais, vis julgados nas prisões inocentes, a forças lançados e de seus bens terrestres despojados, mas alegres que seguiram o Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vestido na cruz. Peregrinos, os santos no mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vestido na cruz. Pela fé que nós, crentes, sempre devemos nos firmar em Jesus, e assim venceremos em um dia. No céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, e o pranto ali há de findar, quando perto do nosso Senhor nossa alma enfim repousa. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vestido na cruz. Oh glória, não despreze o sangue de Jesus. Aleluia. 400 na harpa cristã, glória a Deus, aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer, com Jesus, vamos sempre vencer, aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos ler as nossas Bíblias em Mateus 27.
a morte de Jesus. Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia, 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nessa palavra em nome de Jesus, ao qual acabamos de ouvir, de ler. Pai, somente a tua vontade que seja feita nessa tarde. É o que o Senhor falar, é o que o Senhor fazer. Nós te agradecemos pelo teu falar e pelo teu fazer. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Esta palavra é tremenda. Essa palavra é poderosa para os nossos corações. É para nós ser mais renovado. Esta palavra é para nós ser mais firmar, ter mais os nossos pés firmes na rocha que é Jesus. Aqui, essa palavra, meus irmãos, nós estamos em uma narrativa. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos em uma narrativa sagrada, onde se concentra todo o propósito da Bíblia Sagrada, da humanidade, propósito de Deus com a terra. Aleluia, glória a Deus. Jesus está celebrando com seus discípulos a última ceia. Voltando um pouco para trás aí. Jesus, ele estava celebrando a última ceia com os discípulos dele. E na última ceia que Jesus vai revelar algumas verdades. Foi na última ceia que Jesus revelou algumas verdades. Ali, com os seus discípulos. Jesus disse a Judas que ele seria o traidor. E foi na última ceia
que Jesus disse a Pedro que ele o negaria por 3 vezes. Aleluia, glória a Deus. Depois de umas verdades reveladas, a ceia já servida, Jesus canta louvor. Depois da ceia já servida, Jesus canta louvor com a alma angustiada até a morte. Jesus estava angustiado até a morte. Depois Jesus se retirou para orar. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele não conseguia descansar porque ele já sabia o que estava vindo de encontro com ele. E Jesus não foge de batalhas. Jesus não foge de nada. Jesus vence todas as batalhas. Em meio à perseguição, Jesus venceu. Em meio a engano, Jesus venceu. No meio ali de mentirosos, Jesus também venceu. E na terceira vez que Jesus orou, Deus enviou um anjo. O anjo foi enviado para fortalecer Jesus. Porque Jesus, ele estava angustiado. Estava com o coração angustiado. Aleluia, glória a Deus. Que Jesus em Getsêmani, no versículo 20, no capítulo 26, Jesus no Getsêmani, que ele se retirou para orar, e ele orou 3 vezes. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele orou por 3 vezes esta mesma oração. E pela terceira vez, Deus, ele enviou o anjo para fortalecer Jesus. Ei, em meio a esta caminhada, em meio a esta dor, em meio a essa tristeza, em meio a esta angústia, em meio a este desespero, Deus está enviando o anjo para nos fortalecer. Em meio ao perigo, quando Deus não nos livra, Ele envia anjo para fortalecer. Deus não enviou anjo para livrar Jesus da cruz, mas fortaleceu Jesus. Enviou anjo para fortalecer Jesus. Ei, Deus está enviando anjos para te fortalecer em meio a esta luta. Deus está enviando um anjo para nos livrar da sepultura. Deus está enviando um anjo para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar. Deus está enviando um anjo para proteger nossos filhos, teus filhos, tuas filhas, tua casa, tua família, teus negócios, tuas finanças. Deus está enviando um anjo para curá-lo neste início de noite. Deus está enviando anjos para fechar a cova. Quem vai cair na cova é o inimigo. Aleluia, glória a Deus. Deus está chegando em meio a esta dor.
Jesus está chegando em meio a esta tempestade. Aleluia. Deus está te chamando para um particular. Deus está te chamando para orar e adorar. Aleluia. Mesmo com a alma angustiada, adore. Mesmo com a alma angustiada, ore. Interceda pelo teu irmão, interceda pela tua irmã, interceda pelos teus inimigos. Aleluia. Pelos que te criticam, intercedam pelos que zombam. Aleluia. Porque Deus vai enviar anjo. Aleluia, para te dar força em meio a essa pouca força que você está sentindo. Porque é na pouca força que Deus se aperfeiçoa em tua vida. É na pouca força que Deus aperfeiçoa em nossas vidas, em meio à fraqueza. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nem sempre Deus vai nos livrar, mas vai enviar anjo para nos fortalecer. Evangelho não é só ganho, é também perda, é também renúncia. Estamos aqui de passagem. O anjo chega e Jesus é fortalecido. Tem anjo chegando aí. Tem anjo aí para te fortalecer. Nesta caminhada, aleluia, glória a Deus. Aí se aproxima Judas e entrega Jesus com um beijo. Antes de Judas chegar e o beijar Jesus para poder entregar para os romanos, que era o código dele, para mostrar quem era Jesus. Jesus já disse, chegou aí o traidor. Aleluia, glória a Deus. Entre os romanos havia um servo de um sumo sacerdote. E Pedro desembanha a sua espada e corta a orelha do servo Malco. Pedro, ele não foi para cima dos que estavam armados, não. Pedro, ele foi para cima do servo, do sacerdote, aleluia, glória a Deus. Mas servo ferido na presença de Jesus não fica ferido por muito tempo, não. Não fica ferido por muito tempo, não. Porque estava perto de Jesus. Jesus pega a orelha de Malco e cola novamente no lugar. Foi o último milagre que Jesus fez antes de morrer naquela cruz por todos nós, pecadores. Para que havesse renúncia de nossa parte. Para que perdoasse todos nós, que tivesse disposto a pedir perdão com todo o nosso coração, corpo, alma e espírito. E também para que nós perdoássemos de corpo, alma e espírito também. Não é só nós pedir perdão, mas nós também temos que perdoar e também pedir perdão por todo o nosso amor, alma e espírito. Aleluia, glória a Deus. Entre os romanos havia um sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus. Entre ele e os romanos tinham um sumo sacerdote. E tinha também um servo, como acabamos de falar aqui agora.
E o que diz sobre isso é que Jesus, se nós está com Jesus, se nós tem Jesus no nosso coração, se nós tem a presença de Jesus conosco, Ele vai curar. Você não veio aqui em vão. Você não está aqui nessa campanha em vão. Jesus vai te curar. Jesus vai libertar. Essas feridas expostas, Jesus vai curar. Esta mágoa, libera perdão. Jesus vai fazer você liberar perdão. Perdoa aquele e aquela que te ofendeu. Perdoa aquele que tem te caluniado, que tem falado mal a teu respeito, que tem inventado falsos testemunhos. Perdoa aqueles que têm te prejudicado. Aleluia, glória a Deus. Porque servos de Deus não fica sangrando por muito tempo. Não fica com dor por muito tempo. Servos de Deus não fica chorando por muito tempo. Não fica triste por muito tempo. Não é enganado por muito tempo. Porque Jesus vai colocar no lugar o que é para estar no lugar. O que é para ficar no lugar, Jesus vai colocar no lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, 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 aleluia. Jesus, antes da crucificação, teve um tempinho para fazer o último milagre antes da sua morte. Ele tirou um tempinho para fazer esse milagre. Ele teve um tempinho para fazer. Em meio à dor, ele teve força para seguir em frente. E Jesus continua colocando no lugar. Os servos de Deus, que é verdadeiramente servos de Deus, que renuncia pecado, que renuncia o que não agrada a Deus, é transformado, é restaurado, é liberto. Ora e Deus restaura, ora e Deus liberta, ora e Deus transforma, ora e Deus ressuscita. Aleluia, glória a Deus. Deus vai libertar. Deus vai entrar com salvação, vai libertar e transformar e vai fazer a obra de Deus, a tua casa, a tua família. E aí você pode dizer e profetizar neste momento: eu e minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Tá sangrando, tá ferido, mas vai sair daqui restaurado, vai sair daqui restaurada, vai sair daqui liberta, com livramento para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vai ficar sangrando por muito tempo. Não vai ficar ferido por muito tempo. Não vai ficar fora do lugar. Vai ficar no lugar que tem que ficar. Aleluia, glória a Deus. Levaram Jesus até Herodes, que já conhecia Jesus através de João Batista. João Batista preparou o caminho para Jesus.
levando o Evangelho, apregoando a palavra de Deus, que Jesus veio para salvar, para libertar, para transformar, para perdoar pecados. Aleluia, glória a Deus. Herodes queria ver Jesus fazer milagres, mas Jesus não desperdiça unção à toa. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele não quer se aparecer. Ele não realiza milagres sem propósito. Jesus não realiza milagres sem propósito. Jesus não realiza milagres só porque eu e você quer ver milagre. Porque nós quer colocar Jesus na parede e Jesus tem que fazer. Não. Não é colocando Jesus na parede que nós vamos receber nossa bênção, nossa vitória, não. Não. Tem que haver propósito. Tem que haver oração e jejum com propósito. Tem que haver campanha, fé com propósito. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele não te deu unção sem propósito. E nem para você guardar, e nem para se amostrar. Jesus não nos entregou a unção para ficar de braços cruzados, não. Jesus não nos entregou unção para nós não ter renúncia, não. Jesus não nos entregou unção para sair por aí fazendo o que nós bem quer, não. Fazendo a nossa vontade, nosso próprio querer, não. Orando a hora que nós quer, por quem nós quer e quem nós não quer, a hora não. Jesus nos entregou unção para ir com propósito. Para repreender o mal em nome de Jesus. Para curar em nome de Jesus. Para libertar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então não ande por aí se amostrando. Não ande por aí fazendo o que bem quer, falando o que bem quer, na hora que quer, não. É na hora de Deus. Se Deus mandar falar, fala. Se Deus mandar ir, vai. Se Deus mandar, vai. Se Deus não estiver mandando, não vai. Não pega luta para você, se Deus não estiver mandando você falar. Só fala o que Deus mandar. Só faz o que Deus mandar. Quando nós não fazemos o que Deus manda, pegamos luta para nós. Muitas vezes nós não sabemos o porquê da luta. É porque nós pegamos com nossa própria mão. Aleluia. Mesmo no meio da dor, Jesus pegou a cruz e foi em direção à via dolorosa. Ninguém empurrou ele. Ele sabia que tinha que fazer e fez. Enfrentou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia que tinha que fazer e fez. Jesus enfrentou. Ele sabia que tinha que ser ele. Ele sabia que veio nessa terra como um homem, como Deus, para perdoar pecados, para morrer por todos nós, mas não tem dado valor, mas tem desprezado a morte de cruz de Jesus. Quantos aí, aleluia, glória a Deus, nos vícios, quantos por aí negociando a tua salvação por coisas terrenas, superficiais desta terra.
por causa de ouro, de prata, negociando a sua salvação, por causa de raiva, por causa de ódio, porque não perdoa, porque não amam, porque prefere ir para o lugar de ranger de dentes, do lugar de dor, de enxofre, de fogo eterno, de dor eterna, de sofrimento eterno, por causa das coisas terrenas, por causa de bebida, por causa de vícios, tem desprezado a morte de cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque prefere não renunciar nada para servir Jesus, para ser servo de Jesus. Tem que abandonar vícios. Tem que deixar tudo que não agrada a Deus. Para agradar a Deus, tem que deixar as coisas que não agradam a Ele. Já sabe o que não tem agradado, mas quer continuar fazendo. Quer continuar usando. Quer viver na indecência. Quer viver para agradar a si mesmo. Quer viver no orgulho. Quer viver fazendo tudo para desagradar o nosso Jesus. Quantas das vezes Jesus tem chorado? Quantas das vezes Jesus tem se entristecido de ver muitos por aí vagando sem direção, vagando na própria mentira, no próprio engano que colocou em volta de si mesmo, confiando em médicos desta terra, em remédios. Tá vendo que não tá adiantando nada. Tá vendo que não tá surgindo efeito. Tá vendo que todos os tipos de remédio que já tem tomado não tá fazendo efeito. Mas continua buscando como aquela mulher do fluxo de sangue fez. A mulher do fluxo de sangue, ela acabou com tudo que ela tinha para poder ser curada, mas não foi durante 12 anos, todos os dias. Ela se esvaía em sangue. Ela já trêmula, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A melhor decisão que ela tomou foi naquele dia de romper a multidão e tocar em Jesus. Ei, toca em Jesus com renúncias. Toca em Jesus deixando os vícios, erguendo as tuas mãos e abandonando as práticas mundanas. Ao erguer tua mão, Jesus vai te dar força. Ele vai enviar anjos para te fortalecer, para deixar os vícios, para deixar o engano. Porque para ser servo de Deus, servos de Jesus, tem que receber força para abandonar tudo. E Jesus vai te dar força porque você deu o primeiro passo para Ele. Você vai continuar orando, vai continuar firme na presença de Deus porque Ele vai te dar força. Então abandona tudo que não agrada o Senhor para Ele te dar força. Renuncia tudo que não agrada a Deus, que Ele vai te dar força. Peça a Ele, que Ele tem força para te entregar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque em meio à dor,
Jesus teve reconhecimento. Em meio à dor teve reconhecimento do ladrão que Jesus era o Salvador. Teve arrependimento. Teve mudança de destino. Aleluia, glória a Deus. Aonde tem arrependimento, tem mudança de destino. Se iria ficar defeituosa, se a enfermidade iria matar, se iria ter impedimento, não vai ter mais. Porque teve arrependimento. E no ter arrependimento, Jesus mudou o destino. Como Jesus mudou o destino daquele ladrão daquele dia, Jesus pode mudar o teu destino. Então aceita Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, porque é só Ele que é o suficiente para nos salvar. Jesus é o suficiente para libertar. Jesus é suficiente para te curar. Jesus é o suficiente, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele liberta, Ele transforma, Ele cura, Ele ressuscita, aleluia, glória a Deus. Então muda seu destino. Em vez de viciado, seja adorador. Em vez de viciada, seja adoradora de Deus. Em vez de zombadores, zombadoras, de se prostituir, vá orar e vai se libertar, porque libertos para libertar, curados para curar. Você vai ser curado e curada para curar outras pessoas, em nome de Jesus. Você vai ser liberto e liberta dos vícios para libertar outras pessoas através de Jesus, no nome de Jesus. Então receba esta palavra nesta noite. Já está início de noite. Receba esta palavra, porque Jesus não morreu na cruz em vão, não. Ele morreu na cruz para mudar destinos. Ele morreu na cruz para nos perdoar, para nos levar para o céu. Aleluia, glória a Deus. Então não despreze a morte de cruz de Jesus. Não despreze. Porque Jesus no auge da dor, mas estava lá entregando. Mesmo no auge da dor, Jesus estava se entregando por nós. E muitos aí dizendo que tem ministério, mas não renuncia a nada. Então que ministério é esse sem renúncia? Diz que é servo e serva do Senhor, mas não renuncia a nada. Só aceitou Jesus por aceitar. Vive do mesmo jeito. Fazendo o que fazia, falando o que falava, não mudou nada. Não santifica. Não adora o Senhor. Não ora, não intercede. É difícil falar uma verdade. Sempre na mentira, sempre no engano. Diz que tem ministério, mas não tem renúncia. Jesus está vivo, está aqui no nosso coração. Muitos por aí buscando um Deus que não é vivo, que não fala, que não anda, não ajuda, que não cura, que não liberta.
Para de se enganar a si mesmo. Você sabe quem está vivo, sabe quem é Deus verdadeiro. Por que ainda anda na mentira? Por que ainda no engano? A verdade liberta. Por que não anda na verdade? É conhecedor, então deixa libertar você, a palavra de Deus. Porque a verdade liberta, a palavra ela liberta. Aleluia. Jesus morrendo e cemitérios sendo visitados. Rasgou-se o véu às 3 da tarde. Rasgou-se o véu. Jesus morrendo e santos dele que tinha morrido vivendo novamente no cemitério, enterrados já e sobreviveram. As pedras se mexiam, a terra tremia. Culto maravilhoso foi esse dia que Jesus morreu na cruz por nós. Este sim foi um culto que a terra tremia, que as pedras se mexiam, que o véu foi rasgado e que vidas que estavam mortas ressuscitaram naquele cemitério. Porque o cemitério foi visitado. Jesus está visitando a tua casa. Jesus está visitando os teus filhos por causa dos seus joelhos dobrados. Por causa de mães que tá chorando e regrando com o choro. Por causa de mães que não abandonou Jesus, que não parou de orar, que não parou de adorar, que não parou de renunciar. Jesus está visitando nesta tarde teus filhos, tua casa, tua vida, tua família, teu casamento, tuas finanças. A porta que ele abriu, ninguém pode fechar, ninguém pode impedir de Deus prosperar na tua vida. Você e eu temos uma palavra. Temos uma palavra. Temos uma palavra. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus está vivo e reina em cada coração que reconhece que só Jesus salva, que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a porta, que só Jesus ressuscita. Tem que reconhecer que Jesus é na sua vida. Tem que reconhecer que Jesus é na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Olha aí Jesus liberando vida para a tua família. Olha aí Jesus levando você para dar vida a outras pessoas através de Jesus. Através do nome de Jesus. Porque no sangue de Jesus há poder. No sangue de Jesus há vitória. No sangue de Jesus há livramento. Vão reconhecer que Jesus é contigo. Vão reconhecer que verdadeiramente Jesus faz através da tua vida. Que Jesus faz através da nossa vida. Vão reconhecer. Mas é para a glória de Deus. Ministério é entrega. Ministério é permanecer, mesmo querendo parar. Ministério é vencer a dor adorando.
Era Jesus morrendo e mortos revivendo. Em meio à dor, Jesus não deixou de fazer milagre. Em meio à dor, Jesus não parou de falar com Deus, com o Pai. A vontade do Senhor que seja feita nas nossas vidas. A vontade de Deus é que é perfeita e agradável. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, estamos orando agora, intercedendo por esta campanha, segundo dia de campanha. Em nome de Jesus, meu Pai, livre e guarda os nossos filhos, livre e guarda a nossa casa, a nossa família, Pai, as nossas finanças, a nossa vida espiritual, Senhor. Livre e guarda, Senhor, este irmão, esta irmã, os filhos, meu Pai, este casamento, meu Pai, em meio à dor, meu Pai. Tem orado, tem clamado, em meio à angústia, Senhor, tem adorado, tem feito campanha, tem exaltado teu santo nome, tem caminhado para a tua casa, tem profetizado, tem levado a tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor está chegando aqui, Jesus. Eu sei que o Senhor está chegando aí, Senhor. E está enviando anjo para dar força, porque o Senhor não nos livrou do deserto, o Senhor não nos livrou do poço, o Senhor não nos livrou, meu Pai, mas o Senhor está dando força nesta luta, o Senhor está dando força, meu Pai, e eu sei que o Senhor vai salvar, porque é promessa de ser pregador, é promessa de ser levita, é promessa do Senhor para esta casa, para este jovem, para esta jovem, para esta criança. Em nome de Jesus, vai andar, vai falar, vai curar, e paralíticos vão andar, Senhor. O Senhor vai libertar. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai completar a obra que o Senhor começou, porque o Senhor começa e o Senhor termina, porque nada impede das tuas mãos estar estendida em nosso favor. As tuas mãos não estão encolhidas para não salvar, nem para libertar, nem para transformar, mas as tuas mãos estão estendidas para ajudar, para livrar, para guardar, para levar, para puxar, para restituir. A mesma mão que fere é a mesma mão que cura. Nós te pedimos, meu Pai, e vá de encontro, meu Pai, dá livramento aos nossos filhos, meu Pai, no emprego, Senhor, na rua, estiver indo a caminho do trabalho, indo para a escola, da escola, meu Pai, livre e guarda todos os nossos filhos, meu Pai, livra eles, meu Pai, do maligno, do perseguidor, Senhor, de pessoas sanguinárias, violentas, meu Pai. Livre e guarda da inveja, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já intercedemos por todos e também já te agradecemos, porque eu sei, meu Pai, nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está contemplando a nossa guerra, a nossa luta e dando força. Receba força para continuar. Receba força para renunciar. Receba força em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A paz do Senhor.